Bom, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva a todos nós, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, pela sua bondade. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês na condição de mais um irmão que vem apenas partilhar o pouco que tem podido aprender, mas aquilo que tem sido tão útil na nossa jornada, na nossa caminhada. E especialmente nesse dia de hoje, tão marcante, poder participar dessa festa, desse banquete espiritual que congrega corações entre os dois planos da vida, nesse dia em que se comemora aí 113 anos de uma casa espírita. Nesse mês, que se comemora 113 anos de uma casa espírita. A gente tem tido a oportunidade de falar em algumas casas, nesses momentos de comemoração, e dizemos sempre que é uma imensa alegria a gente ver uma casa que completa um ano mais. Que dirá uma casa já centenária que segue firme no seu trabalho de semeadura da luz e da caridade, como é o nome que mesmo marca, faz parte dessa casa. A gente fica muito feliz porque isso é, digamos assim, a prova mais patente que os corações que têm passado por aqui têm entendido realmente a finalidade maior, tanto do Evangelho do Cristo como da doutrina espírita, que é de fazer uma obra, não a obra que é vista no mundo, a obra que é tocada, a obra de pedra que um dia será pó novamente, mas especialmente a obra que congrega, que reúne os corações, que é o que dá vida a uma casa espírita, que é o que dá longevidade a uma casa espírita. Os corações que, entendendo a mensagem, se unem pelos laços da fraternidade e do amor, no atendimento aos deveres que a consciência do Evangelho nos traz, e por isso mesmo constrói uma obra duradoura, uma obra perene. Então é uma alegria enorme vermos que, enquanto o Espiritismo ainda lançava os seus primeiros fundamentos, espalhava as suas primeiras raízes Brasil afora, já tínhamos aqui visionários, já tínhamos aqui tarefeiros que fundavam uma casa espírita nos primórdios, digamos, da consolidação do Espiritismo no Brasil. Então, que venham muitos anos mais de trabalho, que venham muitos outros corações a se reunirem nessa grande obra, ampliando ainda mais essa família que já dura tantos anos, tantos decênios, e que certamente permanecerá, continuará aí a se expandir eternidade afora. E a proposta que nós apresentamos de reflexão nessa tarde, de certo modo vai estar relacionada justamente à reflexão em torno do que seja, por exemplo, o papel de uma casa espírita, o papel de nós, enquanto cristãos, no atendimento dos deveres fundamentais que o Evangelho e que o Espiritismo apresenta para nós. Essa proposta de assistência, essa proposta de nos convertermos, cada um de nós individualmente, como também coletivamente, através dos núcleos espíritas cristãos, convertermos-nos todos em instrumentos dessa assistência espiritual. Instrumentos por meio dos quais o Cristo, como seus mensageiros, o próprio Criador, através da sua inspiração, possa atuar, amparando, orientando, nutrindo as consciências de passagem aqui pela experiência física. E essa reflexão, ela nasceu, na verdade, de um trecho que eu lia, muito interessante, do livro Obras Póstumas. Na segunda parte, nós temos ali uma série de mensagens muito ricas que nos falam, nos trazem aspectos, muitas vezes, ou até então desconhecidos, dos bastidores do Espiritismo, do processo de formação do Espiritismo, de como Kardec veio a ter contato com o Espiritismo, com a sua missão, com a sua tarefa, enfim. Essas mensagens profundamente enriquecedoras que estão ali presentes na segunda parte do livro Obras Póstumas, especialmente algumas que estão ali num subtítulo, A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, em que Kardec vai dando detalhes de como veio a ter contato com aqueles fenômenos, com o processo, e como, daquele primeiro contato, muitas vezes, naquele primeiro momento, com uma certa resistência,
com uma certa precaução com relação àqueles fenômenos que aconteciam, como dali ele pôde encaminhar-se ou pôde chegar até a condição de ser ou de se tornar aí o codificador, o elaborador da doutrina dos Espíritos. E em determinado momento, nessas mensagens, é-nos relatado um diálogo, uma entrevista que Kardec tem com o próprio Espírito de Verdade. É colocado ali para nós um diálogo entre eles. E especialmente uma pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade, e mais ainda, a resposta que ele recebe de volta, me chamou muita atenção. No primeiro momento que li, foi até um certo impacto, porque nos convida a muitas reflexões sobre a nossa atuação no mundo, sobre a nossa atuação espírita, tanto individualmente como coletivamente na casa espírita. Em determinado momento, Kardec volta-se ao Espírito de Verdade e diz assim: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e que me protegerá. Então é aquela conversa em que o Espírito de Verdade vai se colocando como aquele orientador dos trabalhos. Claro, toda uma falange a serviço do Espírito de Verdade, colaborando com Kardec, mas ele, o Espírito de Verdade, assumindo, digamos assim, a orientação de todo aquele processo que se construía, de toda a elaboração da codificação desde os seus primórdios. Então Kardec diz: você diz que será para mim um guia, que me ajudará, que me protegerá. E eu entendo essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem das coisas. Então, dentro de um certo universo, de um certo prisma, eu compreendo esse auxílio, para garantir que a obra se desenvolva, para garantir que ela não saia aí dos trilhos que deseja o alto, que ela possa percorrer. Então, aquela proteção particular, aquela proteção mais íntima a Kardec, ele a entendia em um certo universo, em uma certa ordem de coisas, especialmente no que dizia respeito ao próprio pensamento, a elaboração, a ordem, a construção do corpo do Espiritismo, do corpo doutrinário da mensagem espírita. Mas então Kardec faz uma pergunta interessante. Mas essa proteção, ela alcançará ou envolverá também as coisas da vida material? Então, essa proteção, aquela assistência espiritual, ela se restringia mais apenas às questões do pensamento, da orientação para que a obra saísse a contento, para que Kardec pudesse realmente alcançar toda a proposta de renovação do pensamento que ali se firmava, se fazia, ou ela envolveria também, digamos, auxílios mais práticos no que diz respeito aos desafios da vida material, a todos os desafios que aquela obra gigantesca que começava a se desenhar haveria de trazer. E a resposta do Espírito de Verdade é das mais bonitas. E, como disse, me levou a refletir muito sobre o que é realmente esse nosso compromisso com a assistência espiritual, né? Quais são realmente todos os auxílios, os deveres incluídos nessa proposta de auxiliarmos espiritualmente as criaturas. Como os espíritos superiores, no caso ali o Espírito de Verdade, entendem a questão. Então o Espírito de Verdade responde assim: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te auxiliar a viver seria não te amar. Essa resposta é linda. Nesse mundo, ou seja, embora espíritos, embora sabendo da nossa realidade também de espíritos, eles sabem, eles entendem, os espíritos superiores, como é a dinâmica da vida material. As vicissitudes, as fragilidades, os desafios, as lutas diárias, as lutas cotidianas. E mais do que isso, entendem, talvez melhor do que nós, a importância da experiência física na construção do espírito. A importância das provas, dos desafios que vivemos aqui, não só aquelas provas morais, mas as lutas do dia a dia, os desafios com o emprego,
com os recursos materiais, no lar, com a família, com a saúde do corpo. Sabem eles as finalidades maiores que estão por detrás desses acontecimentos. Por isso, diz o Espírito de Verdade, nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Sabem a importância da oportunidade para o ser imortal de uma encarnação. Sabem como é difícil lidar com as limitações que a matéria traz. O esquecimento, as limitações na apreensão da vida, do que nos cerca, o esquecimento transitório do que fomos, dos potenciais, muitas vezes, que ainda jazem latentes em nós, né? O não entendimento, muitas vezes, ou a incapacidade ainda de criar os vínculos entre os acontecimentos de hoje com os do passado, que nos leva muitas vezes às dúvidas, ao desânimo, à desesperança, enfim. Sabem eles o que é o desafio da vida material. E por isso mesmo sabem a importância de auxiliar-nos não só no que diz respeito às questões mais espirituais propriamente ditas, mas inclusive também nas questões da vida material. Porque é isso também um projeto de amor, uma demonstração de amor, como diz o Espírito de Verdade. Não te auxiliar a viver aqui seria não te amar. Cuidar da saúde do corpo, te auxiliar com as questões dos recursos materiais, para que a obra possa prosperar, para que você e a Meli possam manter-se focados na obra, enfim. É também parte do nosso auxílio, do nosso compromisso contigo, esse auxílio, digamos, mais material, nas questões mais pragmáticas da vida. E aqui eu me recordo de uma outra questão do Livro dos Espíritos, né, que vai no mesmo sentido, a questão 524, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais acerca dos espíritos protetores, ele pergunta assim: os avisos dos espíritos protetores visam nos auxiliar apenas com relação ao procedimento moral ou também alcançam o proceder nas questões da vida particular? Em outras palavras, o auxílio dos espíritos protetores de cada um de nós, dos benfeitores amigos, visa apenas nos orientar quanto às questões morais, às escolhas espirituais, às definições, à conduta, enfim, ou também alcançam, envolvem esses avisos, essas orientações, essas inspirações, as questões mais práticas do dia a dia, da vida cotidiana, da luta diária. E a resposta dos Espíritos, mais uma vez, é encantadora nesse sentido. Dizem os benfeitores: tudo, ponto. Tudo, ponto. Os Espíritos se esforçam para que vivais o melhor possível, da melhor maneira possível, com a maior suavidade que nos seja possível. Essas duas respostas, tanto do Espírito de Verdade como a dos benfeitores, em O Livro dos Espíritos, num primeiro momento me causaram um choque, uma certa renovação de entendimento do que seja o trabalho espírita, a assistência espiritual, a própria ação dos benfeitores. Porque geralmente nós associamos esse auxílio dos benfeitores a apenas as questões, digamos assim, mais espirituais, as grandes questões da vida, as grandes questões filosóficas, como se nos pequenos detalhes da vida prática e cotidiana estivéssemos somente por nós mesmos. Mas não é isso que eles estão nos dizendo. Também está inserido no processo de assistência espiritual dos espíritos superiores que velam pelas nossas existências, esse auxílio cotidiano, esse auxílio nas pequenas coisas da vida, que para nós pode não parecer tão importante assim, mas que eles sabem o quanto é importante para um ser que está encarnado. Então, faz parte ou está inserido também no processo de auxílio espiritual o auxílio material. O auxílio às questões da manutenção do corpo, à saúde do corpo, às questões profissionais, às questões que parecem não ter assim uma relação muito direta ou muito estreita com a nossa vida espiritual, mas, no entanto, tem, porque todas elas, se enxergarmos o fundo,
aqui vem nos convidar a experienciar, a gente vai ver, muitas vezes nesses pequenos trabalhos, nessas pequenas coisas, que encontramos as maiores lições da vida. Então isso renova o nosso entendimento do que seja esse auxílio espiritual em nossa vida. É claro que eles não vão estar dedicados ou por nossa conta para atender os nossos caprichos, as nossas vãs curiosidades, para atender necessidades fictícias que criamos, mas eles vão sim se preocupar em nos munir, nos ajudar a encontrar os recursos materiais que precisamos para podermos bem nos conduzir pela vida, aproveitando ao máximo a encarnação para crescermos como espíritos. Então é preciso olhar para essa questão do auxílio espiritual, tanto dos espíritos para conosco, como o de cada um de nós para com todos os que nos cercam, seja na nossa atividade particular, seja na atividade da casa espírita como um todo. É preciso enxergar também esse convite ao auxílio das questões mais práticas do dia a dia, da vida cotidiana. É preciso ter essa nova compreensão, esse novo olhar, buscando-nos preparar também para sermos melhores instrumentos do alto nesse auxílio aos nossos semelhantes. Porque essa é uma finalidade primordial da nossa experiência cristã. Formarmos, prepararmos, sintonizarmos com o alto, para que o alto possa nos utilizar também para espalhar essa assistência espiritual aos outros, aos que caminham conosco, aos que convivem conosco no dia a dia, aos que nos buscam na casa espírita. Somos convidados não só a auxiliar espiritualmente, com todo o cabedal de informações que o Espiritismo terá, mas também, na medida do possível, atendermos também a esses recursos ou auxílios materiais. Porque a espiritualidade superior conta com os que aqui estamos encarnados para estender esse auxílio. Somos nós, a comunidade dos seguidores de Jesus, os seus braços, as suas mãos, os seus pés no mundo. É a definição que o apóstolo Paulo trará nas suas cartas, na carta aos Efésios, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, do que é a igreja do Cristo. Entendamos melhor essa expressão. A palavra original no grego, eclesia, que foi traduzida por igreja, representa a comunidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. E como Paulo define essa comunidade dos seus seguidores? Como o corpo do Cristo. O mestre é a cabeça, nós o corpo. Ele orienta as ações, nós executamos. Nós somos do mundo os seus braços, a sua boca, os seus pés, enfim. Nós somos o meio do qual Jesus se utiliza para poder atuar juntamente com os seus benfeitores espirituais. Então, para que essa assistência do alto possa alcançar um maior número de corações, é preciso que possamos entendê-la também. Entender o que é essa assistência, o que nos compete fazer para que essa assistência possa se estender. Como vai resumir Emmanuel, o discípulo do Evangelho, ou melhor, o discípulo do Cristo é o braço do Evangelho no mundo. Então é nessa busca por melhor entendermos o que é esse nosso compromisso com a assistência espiritual, secundando ou servindo de instrumento aos benfeitores do alto, que nós voltamos mais uma vez ao Evangelho, àquele que nos foi dado como referencial maior. É o Cristo para sempre, ou sempre para nós é o Cristo, aquele referencial, aquele modelo de como pautar a nossa ação, pautar a nossa conduta no Espiritismo hoje, nos nossos trabalhos e atividades cristãs. E nesse sentido, é quase que impossível de nos recordarmos aqui Jesus, naquela tarefa, naquele momento da multiplicação dos pães no monte, quando não só multiplicava os pães das verdades eternas, dos conhecimentos superiores, enfim, do auxílio espiritual, mas como trazia também o auxílio material aos corpos famintos, aos corpos feridos. Jesus partilhava não só o pão das verdades eternas, como também olhava, atentava, atendia às necessidades humanas na vida material. Multiplicava o pão para o espírito, como multiplicava também o pão para o corpo. Então, o próprio Cristo, em sendo para nós esse referencial, ao longo de toda a sua vida, nos demonstrou
a importância de incluirmos também nas nossas atividades de auxílio aos nossos irmãos, àqueles que convivem conosco, esse auxílio material, esse auxílio primeiro às necessidades mais básicas, dentro das nossas possibilidades, para que cada um dos nossos irmãos, tendo a vida material mais sustentada, mais amparada, possa também estar mais desperto, mais atento para as questões espirituais. Me recordo aqui da questão 643 de O Livro dos Espíritos, quando vão falar sobre o bem, a necessidade de cada um de nós de fazermos o bem. E os Espíritos vão dizer, a pergunta de Kardec, que havia questionado, existe alguma circunstância em que o ser humano está impossibilitado de fazer o bem? E os Espíritos respondem, não. A quem quer que não se ache cego pelo egoísmo, desde que se esteja em relação com outras pessoas, há sempre ocasião de fazer o bem. Há sempre possibilidade de ajudar alguém. Porque para o homem, acrescentam eles, fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil, dentro das nossas possibilidades, toda vez que o nosso concurso venha a ser necessário. Então veja que interessante essa definição do nosso compromisso com o bem. Não é só aquele gesto de caridade mais moral, a indulgência, o perdão, a benevolência, aquilo que classificamos mais propriamente como caridade. Mas também fazer o bem representa para nós sermos úteis para os nossos irmãos, tanto quanto nos seja possível. Úteis nas pequenas coisas do dia a dia. Um auxílio ao irmão que está tendo dificuldade de usar o computador, um auxílio ao irmão que está desempregado, um auxílio ao irmão que está sem recursos, que está passando por uma necessidade maior, um auxílio ao irmão, enfim, quantas não são as possibilidades que, num primeiro olhar, não seriam assim classificadas como caridade, mas que são também essa expansão ou esse atendimento do nosso compromisso de exercer o bem, sendo úteis tanto quanto nos seja possível, amparando as consciências e os corações também no que diz respeito aos desafios da vida e da experiência material. Então, eu me recordo aqui de uma mensagem que trouxe, que está no livro Vida e Caminho, capítulo 1, chamada Jesus e Assistência. E Emmanuel vai justamente comentar essa passagem da multiplicação dos pães, e ele inicia sua mensagem com uma pergunta, dizendo assim, por que teria Jesus multiplicado os pães para a multidão que lhe ouvia a palavra? Então, por que Jesus, além de multiplicar o pão do alimento espiritual, se dedicou também a multiplicar o pão para aquela multidão que ali o ouvia? Emmanuel então diz assim, de certo que se o maná da revelação pudesse atender de maneira total às necessidades da alma no plano físico, não se preocuparia o Senhor em movimentar as migalhas do mundo para satisfazer a turba faminta. Então, se bastasse, na questão da assistência espiritual, apenas divulgar as verdades divinas do Evangelho, sem o auxílio às questões mais materiais, o Mestre não teria se dedicado também a curar os corpos, a multiplicar o pão. Como a nos deixar para o futuro de todos os seus discípulos, os seus seguidores, essa informação, mais do que isso, essa compreensão de que somos convidados também a esse auxílio mais pragmático na vida de nossos irmãos, tornando-a, como os Espíritos disseram lá na questão 524, a mais suave possível, a melhor possível, a partir dos nossos esforços, sem alimentar caprichos, é claro, ilusões, mas atendendo às necessidades primordiais. Então, é essa lição implícita que está ali representada nessa dupla multiplicação que Jesus faz na passagem da pregação no monte. É que o estômago vazio e o corpo doente alucinam os olhos e perturbam os ouvidos, impedindo a função do entendimento. Ou seja, é até um próprio processo preparatório de estabilização do ser, de, digamos assim, equilíbrio do ser nas necessidades mais básicas e fundamentais, para que esteja minimamente preparado, disposto ou aberto
para acolher e para entender essas questões mais altas, mais elevadas da vida, o auxílio espiritual. Quando falta o fundamental na vida ou na experiência física, a criatura tem imensas dificuldades de voltar-se a sua mente, o seu entendimento a essas questões mais fundamentais. Então o mestre sabia dessa necessidade, atende-a, equilibra os corações para que eles pudessem então se voltar para as outras questões que são também fundamentais. O viajante perdido no deserto, atormentado de secura, ou seja, de sede, não compreenderá de pronto qualquer referência à justiça divina e à imortalidade da alma. Então, a criatura que não recebe, se nós não nos voltamos para esse auxílio primeiro, como é que a gente vai ter a pretensão de querer alcançar as realidades mais profundas do espírito que ali está? Algumas poucas almas talvez tenham essa condição de, apesar em situações as mais difíceis, poderem chegar a essas compreensões maiores. Mas, de um modo geral, assim não é. Mesmo muitos de nós, se estivéssemos naquela circunstância, muito pouca atenção daríamos às outras questões, às questões espirituais. Então, ao viajante que caminha sedento pelo deserto, de nada adianta falar em justiça divina, imortalidade da alma, se primeiro não nutrimos, contribuímos com as questões mais práticas, mais prementes na sua vida. De vez que retém a visão encadeada à sede que lhe segrega o espírito em miragens asfixiantes. Ao portador da verdade, compete o dever de mitigar-lhe a aflição com a gota d'água, capaz de libertá-lo, a fim de que se lhe reajustem a tranquilidade e o equilíbrio. A obra espírita cristã não se resume, assim, à predicação pura e simples. Então, a nossa tarefa espírita cristã não se resume à predicação pura e simples. Terá essa uma importância capital, terá essa atividade uma importância capital, como veremos mais adiante. Mas não pode se resumir a isso. É preciso também auxiliar o corpo. É preciso também auxiliar o espírito encarnado em suas necessidades aqui. Jesus descerrou os sublimados horizontes de êxtase da humanidade, mas curou o cego de Jericó, refazendo-lhe as pupilas. Entendeu-se com os orientadores de Israel, comentando a excelsitude das leis divinas. Entretanto, consagrou-se à recuperação dos alienados mentais que jaziam perdidos nas trevas. Então veja as contraposições que Emmanuel vai fazendo. Ao mesmo tempo que abriu imensos horizontes à visão espiritual do mundo, das criaturas, preocupou-se também em recuperar naqueles em que a experiência ou as necessidades já o permitiam, recuperar para eles também a vida física, ou a visão física. Entendeu-se com os orientadores de Israel, com a mais alta intelectualidade, os doutores da lei de seu tempo, comentando a excelsitude das leis divinas, mas também se consagrou à recuperação daqueles que jaziam impossibilitados por conta das suas alienações mentais. Indicava a conquista do céu por meta divina ao voo das esperanças humanas. Contudo, devolveu saúde aos paralíticos. Referiu-se à pureza dos lírios do campo. Todavia, não olvidou o socorro aos leprosos em Sane e Chagas. Transfigurou-se em nume celeste no Tabor, mas não desprezou a experiência vulgar da praça pública. Como a nos dizer que, para uma vida realmente espiritual, para cumprirmos realmente o nosso papel no mundo em relação ao Evangelho, não deveremos nos afastar dos problemas do mundo, nem dos nossos, nem dos outros, das questões mais pragmáticas da vida, mas sim partilhar justamente essa vida com a consciência espiritual. É aquela bonita mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem no mundo. Não é aquela vida marcada no seu exterior, por austeridade,
pela busca apenas das questões espirituais que caracteriza o verdadeiro servidor do Cristo no mundo. Não, é aquele que vive no mundo, que partilha as necessidades do mundo, que entende as necessidades materiais do seu irmão no mundo, que olha para elas também para além das necessidades espirituais, que olha para as questões materiais, sem nunca perder a consciência das realidades maiores da vida. É o que Jesus em toda a sua vida fez. Abriu-nos esses horizontes infinitos que o Evangelho nos descortina, sem nunca desprezar a convivência com as dores humanas, as necessidades humanas, as limitações humanas. É que o Evangelho define a restauração do homem total. Do homem total, aqui no mundo, corpo e espírito. Tanto quanto seja possível a restauração também do corpo, dos recursos para o corpo e, acima de tudo, também do espírito. A sina humana, ou seja, a caminhada pelo mundo, é a crisálida do anjo, como a terra é material para a edificação do reino de Deus. A vida material não é algo que, a pretexto de desenvolver espiritualidade, devamos desprezar, porque é justamente ela o caminho que nos permitirá conquistar a espiritualidade. Estamos aqui lidando com a matéria justamente para aprendermos a governá-la, a sobrepormos-nos a ela. E isso é purificação espiritual. É por isso que chegamos a encarnar. Por muito tempo surgiu no próprio seio do cristianismo esse entendimento de que a matéria em si, ou a vida material, era como que pecaminosa, que para vivermos realmente uma experiência espiritual, precisaríamos nos afastar disso. No entanto, o Espiritismo renova-nos o olhar e mostra que a espiritualidade se desenvolve não tanto no insulamento lá dos mosteiros, mas sobretudo no dia a dia, nos desafios e nas vicissitudes do dia a dia. Porque é aí que realmente se testa a sobreposição do espírito sobre a matéria. É aí que realmente se afere o desenvolvimento das virtudes e a desmaterialização do ser. Aquele que consegue aqui viver, conviver, atender às necessidades fisiológicas básicas, aproveitar-se do imenso tesouro que recebemos no corpo físico, sem nos prendermos excessivamente a isso, esquecendo de cultivar o nosso espírito. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, o que Jesus nos ensina, a sina humana é a crisálida da angelitude. E o material que recebemos aqui na Terra, a nossa profissão, o nosso corpo, os recursos monetários, não são maus em si mesmos. São, na verdade, ferramentas preciosas, que até então têm sido muitas vezes mal utilizadas por nós. Então, os Espíritos vêm nos auxiliar a entender como melhor utilizar essas ferramentas, mas também a nos prover daquilo que precisamos para aproveitar ao máximo a encarnação. Desprezar a fraternidade uns para com os outros, mantendo a flama do conhecimento superior, será o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre admirável, relegando à sombra os que padecem desesperados ou que se mobilizam inermes em derredor. Então, resumirmos o nosso trabalho com Jesus a apenas as questões espirituais, a divulgação do conhecimento e das verdades do Evangelho, sem olhar para as dores humanas, para as necessidades físicas mesmo de nossos irmãos, as suas chagas no corpo, as suas necessidades materiais, seria como que nos encastelarmos numa torre de marfim com a luz do Evangelho, enquanto lá embaixo, na base, inúmeras criaturas choram, se lamentam, porque não têm sequer conseguido se reerguer para poderem caminhar. Não têm sequer conseguido o equilíbrio mais fundamental para poder olhar para aquela luz, a absorver e se orientar na caminhada. Então, por assistência espiritual, esse é o primeiro ponto que gostaríamos de deixar aqui, né, como compreensão. Ela vai envolver ou englobar também esse olhar para a assistência material. É algo que não devemos, que não podemos esquecer em nosso trabalho com Jesus. Ele mesmo sendo esse referencial para nós, o planificador de todo o nosso trabalho cristão, sempre fez questão de nos mostrar isso ao longo de toda a sua caminhada conosco. E é o que o Espírito de Verdade fez questão de frisar a Kardec e, naturalmente,
deixando para todos nós essa mensagem de que é também um gesto de amor ajudar as criaturas a viver aqui. Se eles, os benfeitores, o fazem, por que nós nos recusaríamos a fazer? Então é uma necessidade premente da nossa ação individual, como também da casa, do núcleo espírita, amparar, assistir materialmente os corações e as consciências, preparando mesmo o terreno para a sementeira das realidades espirituais. Multiplicar o pão do corpo, multiplicar o pão do espírito. Buscarmos ser, tanto quanto nos seja possível, úteis nas mais simples e corriqueiras coisas do dia a dia, porque isso é também assistência espiritual. É nessas pequeninas sementes de auxílio, de compreensão, de bondade, de generosidade, de olhar e de entender a dor e a necessidade do outro, que a gente vai edificando as construções mais duradouras em nossa alma. Talvez por isso tenha Jesus comparado o reino de Deus a um grãozinho de mostarda. Como a dizer que são esses pequenos gestos de gentileza, de compreensão, de amparo diários, essas pequenas sementeiras na luta diária, quando nos fazemos úteis, quando amparamos a alguém, que vão aos poucos construindo em nós essa realidade do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar. É preciso olhar também para essa assistência material, mas claro, sem nos esquecermos do que seja fundamental. Porque no auxílio material estamos tratando geralmente no plano dos efeitos. É preciso, se quisermos realmente cumprir a tarefa ou a proposta do Evangelho no mundo, alcançar o plano das causas. Geralmente as limitações, as experiências difíceis que vivemos aqui na matéria são consequências, cujas causas remontam, na verdade, no mais íntimo dos seres. São essas causas, as principais causas do sofrer humano, que nós precisaremos também atender. O auxílio material, a assistência material, já foi por nós agora incorporado, entendida como parte fundamental da assistência espiritual, porque é espiritual também. Mas não podemos nos esquecer do que seja fundamental. Despertar o ser para o que ele é, despertar o ser para o que é o seu destino, despertar o ser para os seus imensos potenciais, convidando-o por um trabalho interno de autoconsciência e de autoeducação a se libertar e a construir aquilo que está destinado a ser. O espírito imortal, construtor de si mesmo, eternidade afora, encontrando em si as principais raízes do seu sofrer e encontrando também consigo as principais ferramentas de libertação, de consciência e de construção de si mesmo. Então é preciso, na assistência espiritual, na seara do Evangelho, conjugar essas duas coisas. A assistência mais pragmática, que diz mais respeito às questões do cotidiano da vida, mas também a assistência mais fundamental à alma, ao espírito, ao ser imortal, momentaneamente passando pelas experiências aqui no plano físico. Eu me recordo, mais uma vez, voltando ao cristianismo primitivo, àqueles que eram para nós os referenciais, o próprio exemplo da Casa do Caminho vai ter muito a nos dizer nesse sentido, o que é esse compromisso nosso de assistência espiritual, porque a Casa do Caminho sempre teve esse compromisso com auxílio aos necessitados. Acolhiam ali os enfermos, acolhiam ali os que não tinham recursos materiais, acolhiam os que haviam sido abandonados, excluídos. Sempre foi uma marca, desde o princípio da Casa do Caminho, esse acolhimento cristão, esse atendimento às necessidades do corpo também, mas sem nunca se esquecer do fundamental, a iluminação do Espírito. Então, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 6, temos um relato interessante que descreve para nós um pouco de como era essa realidade dos primeiros grupamentos cristãos. Em determinado momento, no capítulo 6, descreve Lucas, o evangelista, autor de Atos dos Apóstolos, que o trabalho assistencial cresceu de tal modo na Casa do Caminho que os discípulos, os primeiros discípulos, estavam tendo dificuldade em continuar com o trabalho da pregação do Evangelho. Então, em determinado momento, um deles,
que o livro Paulo Estevão vai nos dizer ser João, volta-se aos demais e diz assim: não nos convém deixar o serviço do Evangelho, da divulgação, da pregação divina, para atender às mesas. E eles então convocam uma reunião. Não é que João menosprezasse aquele trabalho, mas ele diz: não nos convém. Não podemos esquecer que, para além disso, nós temos um outro compromisso também essencial, talvez até mais essencial. Então, eles organizam ali uma reunião e deliberam, fazem uma escolha ali de alguns que estariam mais dedicados ao trabalho mais material, a servir às mesas, atender aos enfermos, amparar os que ali chegavam com as suas necessidades, e outros que estariam mais dedicados à tarefa de assistência espiritual ou educativa do Espírito. Dentre os escolhidos para atender ou servir às mesas, um deles é bem conhecido de nós. Um diácono era o próprio Estevão, um daqueles primeiros auxiliares que atendia. Mas é interessante pensar como então, naquela primeira comunidade cristã, eles já tinham essa consciência de que essa assistência se deve dar em duas frentes e que não podemos privilegiar nenhuma em detrimento da outra. Não podemos focar nenhuma esquecendo-nos da outra. Quando uma passou a preponderar sobremaneira sobre a outra, a assistência material sobre a iluminação do Espírito, então, alguns deles já conscientes do papel que tinham, recorrem a essa reunião e dizem: vamos fazer a separação, dediquemos pessoas para esse trabalho, que é importante, que é essencial, mas não nos esqueçamos do trabalho, da divulgação do Evangelho, que liberta o Espírito, que alcança o universo, o plano das causas, que trabalha não só as questões transitórias, mas que trabalha questões de eternidade. Pensemos não só na personalidade que agora passa por essas necessidades, mas pensemos também no Espírito, no ser imortal e no seu caminho para além do túmulo. Olhemos mais além ao olhar, ao contemplar a pessoa humana, né? Amparemos os corações nessas duas frentes. Então, essa consciência que já fazia parte lá dos primeiros núcleos cristãos é a consciência que hoje também somos convidados a ter. Ter sim a atividade de assistência material, mas investimos recursos, pessoal, dedicação, compromisso a essa que é talvez a primordial tarefa do Espiritismo, como do Evangelho, que é a educação do ser, a da sua libertação espiritual das chagas de si mesmo. Algo que mais adiante Paulo também vai frisar ou ressaltar. Passado um tempo, a Casa do Caminho passa por imensas dificuldades, as perseguições, as lutas. Pedro estava ali quase que sozinho, Tiago sendo aquela ponte com o judaísmo na época lá em Jerusalém, que permitia ainda a existência da Casa do Caminho, mas em determinado momento a Casa do Caminho passou por perseguições de tal maneira, sobretudo depois da morte do irmão de João, Tiago Maior, que foi o primeiro discípulo a morrer, foi sacrificado, martirizado. A Casa do Caminho passou por tais processos de perseguição que chegou-se ao ponto em que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, não era mais estudada, não era mais trabalhada. Praticamente a Casa do Caminho converteu-se, em determinado momento, somente numa casa de assistência material. E é nesse contexto que Paulo e Barnabé visitam a casa a pedido de Pedro, que rogava auxílio, que pedia ajuda, porque estava praticamente sozinho. O Evangelho não era mais divulgado, não tinha mais o estudo e a compreensão da mensagem do Mestre, a não ser pelos poucos comentários que ele podia fazer. Mas era assim que a Casa do Caminho conseguia sobreviver naquele momento. Quando vê aquele quadro, Paulo fica dos mais preocupados, porque pensava ele, a continuar assim, o cristianismo haveria de morrer. Não haveria de alcançar as suas finalidades maiores. Quando volta da viagem estão indo em direção a Antioquia, de onde haviam vindo, juntamente com Barnabé, ele vem então comentando sobre aquilo e nasce em seu pensamento uma ideia, que foi uma ideia, digamos assim, importantíssima para o futuro do cristianismo, para nós hoje que aqui estamos a estudar a mensagem de Jesus. Tem ele a ideia de levar a mensagem do Cristo a outros universos, sair apenas daquele pequeno núcleo onde ela vivia até então, Israel,
ampliá-la aos gentios, levá-la a outras terras, a outras culturas. O trabalho da divulgação da mensagem cristã em mais larga escala nascia ali numa inspiração de Paulo. Porque ele dizia, se não o fizermos, Barnabé, a mensagem, se ela se resumirá apenas à assistência, ela vai morrer, vai fenecer, sem alcançar as finalidades maiores pelas quais ela veio ao mundo. Era preciso investir nesse trabalho de assistência espiritual pela divulgação da Boa Nova, que liberta, que ilumina, que educa. Ele, então, conversando com Barnabé, diz assim, claro que não podemos esquecer o auxílio aos enfermos, aos corpos da igreja de Jerusalém. Tem sido isto mesmo que a tem mantido viva, tem sido a sua pedra aí de salvação. Mas a gente tem que convir que corpos enfermos, necessidades materiais, em todos os tempos existirão. Na tarefa cristã não poderemos esquecer dessa tarefa de assistência material, mas a iluminação do Espírito é fundamental. Porque a iluminação do Espírito, o Espírito que acolhe em seu íntimo, em seu coração, a mensagem do Cristo, por si só, ou apenas por esse fato, toda a sua relação com a vida que o cerca já se modifica. As suas necessidades já se modificam. Porque a exemplificação do Mestre renova por completo a maneira pela qual enxergamos a vida. O que antes parecia uma necessidade já não é tão necessidade assim. Aprendemos a nos contentar com muito menos, aprendemos que rico é aquele que tem menos necessidades. Então a nossa própria relação com as coisas do mundo já se modifica pela simples incorporação da mensagem de Jesus. O nosso olhar para os desafios, pelas experiências difíceis que a vida nos traz, se modifica também por completo. Uma enfermidade, à luz do Evangelho, é agora entendida, mais do que um problema, entendida como uma bênção. Uma bênção de aprendizado e de construção do ser imortal que sou. Muitas vezes é o corpo o escoadouro das imperfeições do espírito, dos desajustes do espírito ao longo da caminhada. Então a enfermidade é agora enxergada, entendida pelo coração que acolhe o Evangelho, como bênção. Muitas vezes como a própria resposta às rogativas que fazemos ao alto, que vem despertar o nosso espírito para o que é essencial, para o que de fato somos, para a vida imortal. Os desafios, os problemas, seja um revés financeiro, seja a perda de um emprego, seja uma dificuldade que for no mundo, ao invés de ser enxergada ou entendida apenas como algo ruim, como algo pelo qual devamos lamentar, vai ser enxergada agora como um convite a renovar o nosso olhar, como uma oportunidade de testar, de aferir, de consolidar mais a nossa fé, a nossa confiança no amor e na sustentação divina. Enfim, a simples adesão do coração à mensagem da Boa Nova já renova por completo a própria relação do ser com as necessidades materiais, com as necessidades da vida física. Portanto, educar o espírito, iluminar o espírito, é também auxiliá-lo nas questões práticas e cotidianas do dia a dia. Por isso tem ela essa importância, sem contar, é claro, no processo libertador que ela promove não só para essa experiência, mas para a jornada do espírito como um todo. E daí ele passa então a investir nessa assistência espiritual pela divulgação da mensagem do Cristo, explicada e, sobretudo, eloquentemente levada aos outros corações a partir da sua própria vida, da sua própria exemplificação. Então a gente percebe também já nas primeiras comunidades, no entendimento daqueles primeiros cristãos, como eles enxergavam o compromisso que tinham com Jesus de serem no mundo esses instrumentos por meio dos quais ele pudesse atuar. Os seus compromissos com a assistência espiritual, eles enxergavam a importância de se conjugar esses dois elementos na nossa atividade. A assistência espiritual, a assistência às necessidades dos nossos irmãos, mas sempre também amparada pela assistência espiritual, que é a finalidade maior da mensagem libertadora do Evangelho. E é isso, mais ou menos, o que também, numa outra mensagem muito interessante, agora do Espírito Sheila, nossa querida Sheila, no livro O Ideal Espírita, capítulo 37,
É isso que ela vai dizer numa mensagem chamada Cérebro e Estômago, capítulo 37, em que ela diz assim: se pretendes ajudar o cérebro que desatina, atende igualmente ao estômago que padece. Então, por cérebro e por estômago, nós temos nessa mensagem símbolos. Um diz respeito às necessidades da mente, do espírito. Outro, o estômago, diz respeito às necessidades do corpo, às necessidades transitórias do ser. Se quisermos amparar a um, não nos esqueçamos de amparar a outro. É preciso conjugar, e aí está o grande equilíbrio da vida. Nem nos dedicarmos somente a um, nem a outro, nem utilizarmos de um em detrimento do outro, mas conjugá-los no todo da assistência espiritual. Mente sã em corpo são, doutrinava a cultura antiga, e ninguém terá pensamento sadio sem digestão correta. Mais difícil se torna ao ser o seu equilíbrio espiritual quando lhe falta o fundamental no que diz respeito às necessidades transitórias. Claro que não nos referimos aqui aos abusos do prato, mas à refeição frugal e pura que mantém a saúde física. Não olvidemos, assim, a obrigação de sossegar as necessidades básicas do próximo para que lhe possamos doar a mensagem de nossa fé. Sossegar as necessidades básicas para que haja terreno, para que haja receptibilidade para a mensagem espiritual. Nem somente pão excessivo, que redunde em moléstia e viciação, ou seja, nem só o cuidado apenas com a assistência material, que, quando sozinha, muitas vezes acaba se deturpando, se desviando e alimentando viciação e moléstia, ou seja, estagnação espiritual, quando nos esquecemos de levar também a mensagem espiritual, nem somente discurso sistemático, que resulte em demagogia e retórica. Então, nem somente também falar, abrir esses horizontes novos ao pensamento, quando o outro sequer consegue prestar atenção, porque não recebe de nós também esse olhar para as suas necessidades básicas. Orientação para o cérebro, socorro para o estômago. Exemplo e lição, atitude e palavra, alimento e agasalho, remédio e consolo. Estudo que edifique, bondade que reconforte. Refeitório que restaure, escola que ilumine. Através do Evangelho, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o mesmo que agora citávamos, somos informados de que no primeiro santuário do cristianismo em Jerusalém, havia quem amparava os sedentos de luz, os que levavam adiante a mensagem do Evangelho, e quem servia aos famintos de pão, os que atuavam no atendimento aos necessitados. Conjugavam-se tribuna e mesa, verdade e amor para a vitória da luz. Conjugar em nossa vida tribuna e mesa, educação e serviço ao semelhante, verdade e amor, caridade, que se expresse mesmo na caridade mais material, para a vitória da luz, para realmente amparar os corações. Essa assistência no sentido abrangente que nos compete. Assim sendo, no apostolado espírita, que revive o ministério divino do nosso Senhor, ou seja, o que hoje fazemos nada mais é do que nos inspirarmos no que Ele lá atrás fez e por isso tomamos como referência, não nos esqueçamos das aflições da alma e do corpo. Auxiliemos as vítimas da ignorância, sem olvidar as criaturas que jazem sobre o grilhão das calamidades materiais. O cérebro depende do estômago para governar a vida orgânica. O estômago depende do cérebro para sustentá-la. Ambos reclamam atenção e carinho. Foi por isso, talvez, que a sabedoria divina separou um e outro, impondo-lhes o coração de permeio. É por isso que entre o cérebro e o estômago há o coração. Como a nos mostrar que, nutridos ou orientados pela caridade em seu sentido mais abrangente, que Jesus nos exemplificou, ou seja, conduzindo-nos pelo coração, saberemos olhar de maneira igual
dar a mesma importância, atenção e carinho tanto às necessidades do cérebro, do pensamento humano, da mente do ser imortal, como também na sua condição transitória de ser encarnado, a atenção devida ao estômago, às necessidades do corpo. É essa assistência em sentido abrangente que aprendemos com os benfeitores espirituais, com o próprio Mestre. É este o compromisso que nos está posto a nós, que nos propomos a segui-lo e a ser no mundo os seus braços, aqueles por meio dos quais o Mestre possa atuar. Busquemos, cada um de nós, portanto, ser, tanto quanto nos seja possível, úteis aos nossos semelhantes. No trabalho, na vida material, aqueles que passam por dificuldades, coloquemos-nos a serviço, movimentemos os recursos materiais que temos a serviço dos semelhantes. Vamos a esse amparo, mas também comprometamos-nos, cada um de nós, com essa educação espiritual, sobretudo com aquela que verte da nossa própria exemplificação. Conduzamos-nos pelo coração, pela caridade, que é a alma do Evangelho, como também do Espiritismo, como nos dizia Kardec, e então estaremos nessa posição equilibrada, entendendo que por assistência espiritual, entendem os Espíritos não só o auxílio ao Espírito propriamente dito, mas também ao ser encarnado em jornada, em transição para a vida maior. Que Jesus nos auxilie a todos nesse trabalho, nesse compromisso, e que possamos perceber que cada oportunidade de ser útil é, na verdade, uma maneira de demonstrar o amor que já podemos ter pelos nossos irmãos. Que Jesus nos inspire a todos, muita luz e muita paz.